Olá, meus amores, estamos aqui para mais uma aula. Agora nós vamos pegar o nosso livro 3, abrir lá na página 258. A nossa aula agora é de geografia. Nós vamos falar sobre o ambiente urbano, tá bom? Abrem o livro de vocês lá na página 258. Então, é possível que você já tenha ouvido falar no termo ambiente. Ao ouvi-lo, é comum associar ao espaço natural como as áreas de floresta. Ambiente é todo onde há um espaço, né? E quando a gente fala sobre ambiente, a gente pensa logo que na natureza, no meio, né? No meio natural, a natureza. Por quê? Porque se refere ao ambiente. E nós já estamos tão acostumados a falar em ambiente natural que a gente já relaciona, né, a palavra ambiente com a natureza, com floresta, com mato, tá? Então, no dicionário, essa palavra se refere a tudo o que cerca os seres vivos. Ou seja, é onde vivemos. O ambiente é o espaço onde nós vivemos. Ou seja, ambiente, quando a gente fala ambiente, a gente já pensa o quê? Em floresta e mata. Mas não é só floresta, né, que é ambiente. O ambiente é todo o espaço onde o ser humano, o ser vivo, né, vive. Por exemplo, a minha casa é um ambiente. A cidade é um ambiente. Tá? A escola é um ambiente, só que nós chamamos de ambiente escolar. Então, neste capítulo, iremos falar sobre o ambiente criado e constantemente transformado pela humanidade. O ambiente urbano. Por que ele fala que ele é transformado pela humanidade? Porque nós que transformamos aquele espaço em uma cidade. Uma vez foi espaço natural, floresta, né, mato. Hoje é um ambiente, mas é uma cidade. Por quê? Porque ele passou por algumas transformações, né? O homem que faz casa, o homem abre estradas, o homem constrói prédios, enfim. A palavra urbano tem origem em latim urbanus e significa pertencente à cidade, ou seja, é tudo que pertence à cidade. Assim, o ambiente urbano ou meio urbano é tudo aquilo que se relaciona às cidades. Esse ambiente corresponde a uma parte da área territorial dos municípios. A vida nas cidades tem várias características, tá? Características próprias, diferenciadas do ambiente rural. Nós já vimos que o ambiente rural e o ambiente urbano, eles têm um pouco de diferença, tá certo? O ambiente rural é a vida lá no campo, na chácara, no sítio, na fazenda, e o ambiente urbano é a vida na cidade, é esse espaço aqui onde nós temos shopping, cinemas, praças, hospitais, bancos, enfim, grandes diversões, né? Então, uma delas é a maior oferta de serviços. Nós podemos encontrar na cidade, nós podemos encontrar nas cidades hospitais, empregos, escolas, né, farmácias e várias oportunidades de lazer. A palavra urbano, né, nós vimos que tem origem em latim, e uma das maiores ofertas de serviços como hospitais, escolas, faculdades e universidades, supermercado e lazer, que eu acabei de falar. Lazer, nós temos o cinema, nós temos teatros, nós temos clubes e de infraestruturas relacionadas à iluminação urbana. Nós temos iluminação nas ruas, né? Nas praças, nós temos iluminação nas nossas residências. Nós temos os sinais de trânsito também, que na cidade nós temos para quê? Para organizar o fluxo, a movimentação dos carros, que geralmente nós não vamos encontrar lá no espaço rural, lá no campo. Há também mais opções de serviços públicos, como solicitação de documentos, habilitação de trânsito e passaporte. Esses tipos de serviço, como passaporte, carteira de habilitação, nós geralmente não, nós só podemos
adquirir eles aqui no ambiente urbano, na cidade, porque lá no campo, na chácara, não temos a possibilidade alguma de adquirir esse tipo de trabalho, tá bom? Se você que mora lá no campo e precisa desse tipo de serviço, tem que vir para a cidade para poder conseguir, tá bom? Então, por outro lado, o modo de vida urbano pode apresentar problemas como violência, trânsito confuso, poluição, entre outros. Nós já vimos que a vida lá na zona rural, lá na fazenda, no sítio, ela tem uma certa tranquilidade, diferente da cidade, que é o ambiente urbano. Na cidade, nós temos que ter um pouco mais de cuidado com o trânsito, com roubos, com sequestros, né? Então, na cidade tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, assim como lá no campo, na zona rural, também tem seu lado ruim, não é só diversão lá, tá? Então, virem a página de vocês, eu espero que vocês estejam entendendo até aí. Na página seguinte, na página 259, esses problemas podem causar estresses e outros impactos à saúde, reduzindo a qualidade de vida. Realmente, quem vive na cidade vive o tempo todo com medo de ser assaltado, vive com medo de chegar em casa, sua casa está arrombada, sai de casa, encontra um trânsito confuso, encontra pessoas mal educadas no trânsito, né? Eles problemas a gente encontra aqui na cidade, né? Mas nós temos que ver também que o lado bom na cidade. Na cidade a gente tem muitas coisas boas. Então, como eu estava falando a vocês, observe as imagens a seguir que se referem-se a algumas cidades brasileiras. Observe-as, leiam com atenção o texto a respeito delas e note as características próprias de cada uma delas. Observe a primeira imagem aí, é a imagem da cidade a cidade de Manaus. Observe essa cidade, gente, como ela está estruturada. Observe que existem casas, existem prédios, mas essa parte aí dessa imagem que vocês estão observando tem vegetação. Eles conservaram a vegetação. Então, esse ambiente aí que vocês estão observando, ele tem árvores, bastante árvores, tá? Nessa imagem é retratada a parte da cidade de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas. Ao observá-la, percebemos que nessa parte da cidade há muitas árvores e algumas construções. Mas é muito bom. Vocês sabiam que as cidades, elas conservam as árvores para poder sustentar mais os solos? O solo para evitar deslizamento de terra. Porque Manaus é uma cidade bem acidentada, né? Tem morros, então ela precisa conservar essas árvores para ajudar a sustentar, para que quando chover, a chuva não caia diretamente no solo e não umifica, ou seja, não infiltra toda a água, e aquela água que infiltra no solo, ela faz o quê? Ela derrete, então aí é onde acontece os deslizamento e acaba deixando muitas famílias desalojadas, desabrigadas. Então a cidade de Manaus, ela conserva, né, a vegetação, esse ambiente, o ambiente urbano da cidade de Manaus, ele tem bastante árvores aí próximos às casas, na cidade mesmo. Quem conhece a cidade de Manaus pode comprovar, né, com o que eu estou falando. Então, virem a página de vocês aqui. A próxima imagem, esta é uma imagem da cidade de São Paulo. Observem que a imagem da cidade de São Paulo não tem a mesma quantidade de árvores que mostra a imagem lá da cidade de Manaus, tá? Observem só. Então, essa imagem da cidade de São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo, observe esta fotografia. As grandes construções são numerosas e as áreas arborizadas são escassas, ou seja, são poucas, quase que não existe. Por quê? Eles preferem construir imóveis, casas, prédios, do que cultivar, do que conservar essas árvores, a vegetação. Então a cidade de São Paulo quase não tem, é escasso, né? É bem escassa essa parte de vegetação dentro da cidade.
A próxima fotografia, a imagem, é da cidade de Ouro Preto. Então, a fotografia registra a cidade de Ouro Preto, localizada no estado de Minas Gerais. Essa cidade foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade por conta da sua arquitetura, seus museus e suas igrejas. Então, Ouro Preto, gente, ela foi considerada uma cidade histórica. Por quê? Porque ela guarda várias memórias, ela guarda várias obras muito antigas. Então, ela foi hoje, ela é hoje considerada uma cidade histórica. É por isso que ela é muito frequentada por turistas, tá? Por conta dos seus museus, das suas obras de artes muito antigas, tá certo? Então, observem que também a cidade de Ouro Preto, ela já tem um pouco mais de arborização de árvores do que a cidade de São Paulo, tá? Ouro Preto, ele não só conservou, não só pensou em construir casas, prédios, mas também ela pensou em conservar as suas árvores, apesar, do ser humano, porque o ser humano é que é o maior causador da destruição do meio ambiente, é nós seres humanos. Então observem que a imagem da cidade de Ouro Preto também tem bastante árvores, assim como estava lá na cidade de Manaus, já diferente da cidade de São Paulo, que tem mais prédios do que árvores, tá? Virem a página de vocês. Agora, eu espero que vocês tenham entendido bem legal o nosso assunto de hoje, que foi o ambiente urbano. E o que vem a ser ambiente urbano? É o espaço da cidade, é quando nós falamos da cidade, tá? Lá no exercício de aplicação, que está localizado na página 261, nós temos a primeira questão. Converse com os colegas e o professor sobre as principais características da sua cidade. Lembre-se de que cada cidade tem suas peculiaridades, ou seja, características próprias, ou seja, cada cidade tem o seu jeito, tem o seu modelo, tá? Nossa cidade é totalmente diferente de Manaus. Por quê? Porque Manaus tem o seu modelo, Boa Vista tem o seu modelo. Vocês viram que Boa Vista tem o formato de quê? Do leque. Manaus já não é assim, né? Então, identifique se a cidade é calma ou agitada. Nossa cidade é calma, gente? Ela é agitada? Você acha ela agitada? Ou se está localizada no interior ou no litoral? Nossa cidade é próximo é considerada interior ou litoral? Lembram que eu falei para vocês que litoral... Então, gente, lembram-se que eu falei para vocês, o que é litoral e o que é interior. Então, vamos para a próxima questão. Muitas vezes a população enfrenta graves problemas na cidade em que vive. Destaque alguns problemas que costumam ser encontrados em cidades grandes. Vocês vão citar alguns problemas que são encontrados em cidades grandes. Nós sabemos que a falta de emprego é um dos grandes problemas, a falta de infraestruturas é um dos grandes problemas, assalto, roubo, trânsito, é um dos problemas. Virem para a página seguinte, na questão número 3. Agora identifique e registre alguns problemas urbanos enfrentados pela população da sua cidade. Na questão 3, você vai falar quais são os problemas que você enfrenta, que a população da sua cidade, daqui de Boa Vista, enfrenta. 4. O que o ambiente urbano oferece à população? O que a cidade oferece para nós, para a população? Ela oferece bastante coisa, não é? Hospital, banco. Para lazer, nós temos cinema, praças, nós temos, como é que eu posso dizer? Nós temos muitas coisas que ela nos oferece, não é? Então, encontre na imagem, na imagem figuras que representam alguns desses benefícios e circule. Você vai circular na imagem alguns dos benefícios que nós podemos encontrar aqui na nossa cidade. Nós podemos encontrar na nossa cidade uma universidade, hospital, banco, museu. Nós podemos encontrar cinema, supermercado. Então, o que você acha que nós podemos encontrar na nossa cidade, você circula aqui na imagem.
vira a página. Na página seguinte, gente, que fica na página 263, eu vou deixar como atividade para casa, para você responder, que é o exercício proposto, tá certo? São três questões, tá ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um ambiente urbano, qual é a diferença do ambiente urbano para o ambiente rural. O ambiente rural é lá no campo, no sítio, na chácara. E o ambiente urbano, o ambiente rural é lá no sítio, na chácara, na fazenda. E o ambiente urbano é onde? Aqui na cidade, tá certo? O ambiente urbano é a cidade. Tá bom, meus amores? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijos!